Glória a Deus, graças e paz a todos vocês, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Quero ser vaso em tuas mãos. Estava aqui louvando, abençoado. Quero ser vaso em tuas mãos, para te exaltar e te adorar. Vem moldar o meu coração de todo o meu ser, vem me mudar. Quero ser vaso em tuas mãos, meu Senhor. Me usas, Pai, nessa ministração, para que os teus filhos recebam a sua graça e o seu apostolado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. É para este a minha oração. A minha oração não é para o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré morreu, Pai. E nós temos essa revelação, pois nós somos de outro, está escrito na sua palavra. Para dar frutos para o Senhor, nós somos de outro. Somos daquele que ressuscitou dentre os mortos, para dar fruto para o Senhor. Graças eu te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. Graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Graças eu te dou pela revelação da graça. A maior revelação para a terra, mas só alguns vão receber a sua graça. E eu glorifico o nome do Senhor. Eu vou honrar o nome do Senhor até eu morrer, Pai, por ter recebido a sua graça, a última revelação da terra. Graças a Deus eu te dou. Graças a Deus, graças a Deus, graças ao Senhor. Eu glorifico o seu nome, Pai. Amém. Então, abençoado, a gente deve glorificar o nome de Jesus. O nome dele é Jesus. Seu nome é Jesus, abençoado, por ter nos tirado do poder das trevas. Abençoado, essa mensagem não é só para nós do MGA. Essa mensagem é para a igreja da terra. É que a igreja da terra está cega. Lemos esses dias, não é? Mateus 15. E se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no buraco. Não foi essa a mensagem, abençoada, que eu li esses dias? Não foi isso que Jesus disse? Lá em Mateus 15, versículo 14, deixai-os, são guias de cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Graças a Deus o Senhor nos tirou do poder das trevas. Graças a Deus o Senhor nos tirou da lei, entre aspas, né? Porque o Senhor tirou, resgatou aqueles antes de Cristo. Depois de Cristo, morte e ressurreição de Jesus, houve um tremor. Não é, abençoado? Houve um tremor. A terra se abalou aquele dia que Jesus morreu. A natureza se abalou. A natureza, hein? Foi lido no Ministério Graça e Apostolado. Aquele dia, Mateus 27, não é? Deixa eu ver aqui se eu bem me recordo. Foi Mateus 27, lido. Olha lá, a crucificação de Jesus. Nesse instante, olha lá, verso 51, Mateus 27. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, grande ministração, hein? O efeito da morte de Jesus. Procurei, Ministério Graça e Apostolado. Nem é meu assunto, mas eu vou ministrar isso aqui, abençoado. Eu vou ler com vocês, amém? Porque, às vezes, na hora, a gente não capta a mensagem. Mas depois de passado algum tempo, o Espírito Santo volta naquela mensagem de novo. E faz a gente ver e entender. Faz a gente ver com olhos iluminados. E faz a gente, abençoados, ouvir e não escutar. Tem muita gente que escuta. Coloquei um louvor aqui, eu vou lavando a minha louça e vou... Não, tem que ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Mateus 27, verso 45. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre toda a terra. Aquele dia que Jesus morreu.
Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus, meu, por que me desamparaste? Deus não desampara ninguém, abençoado. Jesus precisava morrer, derramar o sangue, porque este sangue é que iria nos salvar. O Espírito Santo teve que retirar de Jesus, para que a carne de Jesus tombasse. Porque Deus é Espírito, não ora. Deus meu, então, não abandonou Jesus. Como Ele não nos abandona nunca. A graça de Deus, abençoada, ela dá um entendimento. A graça de Deus, a graça do apostolado tem um poder na nossa vida. Olha, um poder tremendo, hein? De abalar. Alô? Estamos em áreas celestes, abençoado. Áreas celestes sem principado e potestade. Aonde tem principado e potestade? Nas igrejas da lei. As igrejas da lei tem. Mateus 27, diz eles. Mateus 27, verso 46. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? 47. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Eli. Sem interpretação, né, o povo? Alô? Ele chama por Eli. Ele chamou: Deus meu. Aí eles disseram: Ele chama por Eli. Quando eu ouço isso atentamente, abençoado, eu fico pensando na sabedoria que Deus dá para um homem falar essas coisas. Eu fico pensativa. É dom, abençoado. Já falamos sobre dons aqui. É dom. Ter dom é maravilhoso. É para o uso do Senhor. Amém? É para glorificar o nome de Deus. Amém, abençoado? O nome dele é Jesus. Verso 47. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a de vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. 49. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. 50. E Jesus, chamando outra vez com alta voz, entregou o espírito. 51. Nesse instante o véu do templo se rasgou em 2 partes. Nesse instante o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiu-se as rochas. Vou repetir. Tremeu a terra e partiu-se as rochas. O Senhor é o Criador de tudo e de todas as coisas. Haja luz, houve luz. Abre-se o mar, separa a terra do mar. E Deus, abençoado, Criador de tudo e de todas as coisas. Então, hoje, neste dia, como eu disse, abençoado, às vezes a gente está ouvindo por um ministro de Cristo, não está prestando atenção. Mas se Deus depois quiser revelar, Ele revela porque Ele é poderoso para fazer. Efésios 3:20, segundo o seu poder. E neste dia que Jesus morreu, olha lá, nesse instante o véu do templo se rasgou. Em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Tremeu a terra. Partiram-se as rochas. E eu depois, com o Espírito Santo, eu fiquei pensando nessa mensagem que eu ouvi. E aí o Espírito Santo disse para mim. Quando falamos que é o Espírito Santo, porque
estamos pensando nas coisas de Deus. Então o Espírito Santo, ele age em nossa vida, abençoado, quando estamos pensando, quando estamos com Ele. Vocês sabem, o cachorro tem um dono. São amigos. Geralmente são amigos. Cachorro e o dono do cachorro. Se alguém vier fazer mal para este cachorro, se alguém vier fazer mal para o dono do cachorro, para o dono, o cachorro ele vai rosnar, ele vai achar ruim, tá fazendo mal para o seu dono. Assim o Espírito Santo me fez uma analogia pensando nessa mensagem aqui, depois que eu ouvi no Ministério Graça e Apostolado, o efeito da morte de Jesus. O efeito da morte de Jesus. Inclusive vai ter segunda parte no Ministério Graça e Apostolado. Facebook, Carmen Macedo. Me procura lá, amém, abençoado? Digita lá, Facebook, Carmen Macedo. Aí eu vou colocar lá a ministração. Ou então o Ministério Graça e Apostolado. O efeito da morte de Jesus. Aí vai sair lá a mensagem. Nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. O efeito da morte de Jesus. Quando alguém fala da palavra de Deus abençoado e não fala a graça de Deus, logo nós que recebemos a graça, nós fazemos como o cachorro abençoado. Demônio, não, Deus te abençoe? Não, nós já estamos abençoados em Cristo Jesus. Demônio, não. Colossenses 2 diz que os demônios estão aniquilados pela morte de Jesus. Colossenses 2, versículo 15. Não. Então há um efeito em nós, na hora. Qual é o efeito? De ir contra a palavra que estão anunciando, porque não estão anunciando segundo o Evangelho de Cristo. Há um efeito. A graça de Deus, ela teve um efeito, até na natureza. Por quê? Porque o Senhor, ele é criador de tudo e de todas as coisas. Ele é criador do principado, ele é criador do bem, ele é criador do mal, ele é criador do filho da perdição, ele é criador do filho da salvação, ele é criador. Ele é o criador do mar. Ele é o criador das águas, ele é o criador das árvores, ele é o criador abençoado de tudo e de todas as coisas. Estão compreendendo isso, abençoado? Deus é o criador de tudo e de todas as coisas. E neste dia, a natureza se abalou por causa do seu criador, que estava morrendo. E eu fiquei muito pensativa nesse texto, como que depois de ser anunciado pelo Ministério Graça Apostolado uma mensagem dessa, abre-se os nossos olhos ficam iluminados, nós ficamos com entendimento com a palavra, e aí vem um gozo, vem uma alegria, vem a justiça de Deus, vem o Romanos 14, 17. Que a graça de Deus penetra. Alô? Que a graça de Deus abençoado penetra aí na sua mente, no seu espírito. Amém? Por quê? Porque a graça de Deus, ela tem um efeito abençoado. Hoje eu encontrei uma senhora no ponto. E aí eu comecei a falar, nós estávamos em frente a uma igreja, que eu comecei tinha uma frase lá de João 11, enfim, que eu não me lembro mais. E aí eu falei para ela, tá vendo aquela mensagem ali? Só que tá faltando anunciar a graça de Deus ali. E aí ali nós começamos a conversar. E aí ela começou a falar de endemoniado, de não sei do que. E aí eu pensei assim, outra.
Outra, igual aquela lá do Deus te abençoe. Então a gente anda por aí e vê que os filhos de Deus não sabem ministrar a graça e o apostolado. Não sabe. Não sabe o efeito da morte de Jesus. E aí é ruim assim conversar com essas pessoas abençoadas, porque a gente tem que anunciar a graça. Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus tem que penetrar em nós, abençoado. Eu falei aqui no apostolado aí, 2, 3 apostolados aí atrás, eu já falei isso aqui. Tem que penetrar, não é mais Deus te abençoe. Isto é lei, ordenança de Moisés, antes de Cristo morrer e de ressuscitar. Nós não somos de Moisés, nós não somos de Jesus de Nazaré, nós não andamos com Jesus de Nazaré. Quem andou com Jesus de Nazaré, abençoado, foi os 12 discípulos, Mateus 10. Nós estamos em Cristo, depois da cruz, depois de morte e ressurreição. O véu se rasgou aquele dia, agora entramos nos santos dos santos, que está em nós. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade, João 4:24. Nós não servimos a Moisés, nós não servimos aos homens, nós não servimos a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou, estamos com o vivo, Jesus Cristo ressuscitado em nós. E aí eu comecei a conversar com aquela senhora e ela disse, mas tem que crer, os endemoniados não creem, mas os evangélicos não creem na mensagem de Cristo também. Não quer, porque para eles tem que fazer, tem que se batizar. Tem que, para ser salvo, mas tem que fazer por onde? A conversa deles é essa, mas tem que fazer. Abençoado, a gente, Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas tem que fazer por onde, né? Fazer o que se Cristo já foi a oferta para salvar? Fazer o que se Cristo já foi a oferta para nos santificar? Fazer o que, abençoado? Pagar o que? Se Cristo pagou a dívida, Colossenses 2, versículo 14. Nós não estamos devendo nada. Aquela senhora não sabia pregar o evangelho. E a maioria é assim, não sabem pregar o evangelho de Cristo. Mas é preciso crer, mas os endemoniados não creem. Mas teve um aí que até reconheceu, eu conheço a Paulo, conheço a Cristo, mas tu não conheço. Tem essa palavra aí. Não me recordo onde tem, mas está. Então, abençoado, esses crentes evangélicos tradicionais estão sempre firmados em gadareno, em demônios, sempre firmados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nunca caem para a graça de Deus. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, abençoado. Nós não estamos com Moisés. Não andamos com Moisés. Não andamos com Jesus de Nazaré. Estamos em Cristo. Estamos com Cristo ressuscitado. O vivo. Porque Jesus de Nazaré morreu. E aí eu fico pensando, até quando as igrejas não vai falar estas palavras que penetram em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, em nossa mente, em nossa boca? Cristo penetra. Eu não consigo entender como que algumas pessoas está dentro do Ministério Graça Apostolado, ouvindo aqui e ouvindo a Moisés, ouvindo lá. Porque tá cheio de gente assim, abençoado. Pequenas ministrações que é postada em Facebook do povo da graça de Deus, não é? Dá para a pessoa entender, mas está lá honrando a homens, não estão honrando a Deus. Está lá na lei de Moisés, está lá naquela igreja, ouvindo o Ministério Graça Apostolado. Pequenos vídeos que nós postamos
em nossas redes sociais, a pessoa entra, a pessoa está entendendo, mas não vai pregar o evangelho. Tem muitos assim. Estes aí são os irmãos que ficam espreitando, Paulo diz, espreitando a nossa liberdade, pega os frutos, come, não dá a ninguém. Não é horrenda coisa, abençoada? Uma pessoa dessa cair na mão de um Deus vivo? Eu teria mais temor a Deus, abençoado, estar recebendo a graça e não levar a graça. Eu teria mais temor, irmão, recebendo a graça e estar lá na lei de Moisés. É assim que estão os crentes. Este é o corpo de Cristo. Falso, né? Cristo, cabeça do corpo. Muitas igrejas em um corpo. Somos os membros do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Mas esses membros não estão respondendo a Cristo, ou seja, a sua palavra. Não estão sendo obedientes. Esse corpo de Cristo não está sendo obediente ao Cristo ressuscitado. Aquele que é o cabeça da igreja, hein? E a pessoa coloca um copo de água em uma televisão e depois ela pega aquela água e vai beber, dizendo que aquela água ou vai curar, ou vai santificar, ou vai, sendo que Cristo nos curou, Cristo nos fez nova criatura. O povo ainda acreditando que um copo com água que ela coloca em cima de uma televisão, aquele pastor vai orar, eu vou tomar e eu vou curar. E Jesus disse para um filho, a tua fé foi que te salvou. Se é a fé, aí os crentes vêm, mas a gente faz isso, mas é a fé, eu tenho fé. Se você tem fé, então você tira o copo com água. Pode tirar o copo com água, porque não está fazendo efeito nenhum. Jesus não está respondendo, Jesus Cristo ressuscitado, aquele que é todo poderoso, não está respondendo ao copo com água, abençoado, alô. Jesus Cristo ressuscitado não está respondendo aquele ramo que você trouxe para casa, aquela flor. Jesus Cristo não está respondendo a estas coisas. Jesus Cristo em nós, novidade de vida, está respondendo às nossas orações. Isto, ele responde. Alô? Então, o corpo de Cristo não está respondendo ao cabeça da igreja. Quem está entendendo essa ministração abençoada? No corpo de Cristo há muitos membros. Igreja pentecostal, igreja evangélica, igreja pentecostal, igreja presbiteriana, igreja assembleia, igreja batista, igreja católica. O corpo de Cristo não está respondendo ao cabeça da igreja. É quando um médico ele dá uma notícia de um paciente, ele diz, o corpo dessa pessoa não está respondendo mais. Porque a pessoa está morrendo. Romanos 7,4. Romanos 7, versículo 4. Está nas obras da lei, está com Moisés, está com Jesus de Nazaré. Romanos 7,4 está fazendo para ser. Romanos 7,4. Aí a senhora lá no ponto, mas tem que fazer por onde? E ali eu comecei a pregar pro ponto inteiro. Preguei só para ela não. Por quê? Porque o cachorro abençoado, quando mexe com o dono, quando alguém mexe com a palavra de Deus abençoado, nós abra a nossa boca. Quando alguém vem
com coisas da lei, nós vamos com a espada de dois gumes, que foi anunciado para vocês agora em Hebreus 4. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Olha lá. Pelo corpo de Cristo, a oferta. A oferta de Cristo lá no madeiro, quando as rochas se abriram, abençoado. Quando escureceu. Pelo corpo de Cristo que estáis mortos. Não é porque você faz. Alô? Deixa eu ler aqui, voltar aqui em Mateus 27. Olha lá. Quase desse dia aqui, ó. Nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, partiram-se as rochas. A natureza sentiu a morte de seu dono. Então, o cachorro, ele sente quando alguém vai fazer mal para o seu dono. E ele fica bravo. Então, abençoado, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta não é contra os irmãos em Cristo. É contra o que eles estão falando. Porque não estão anunciando o evangelho. Não estão anunciando. Um mover de Deus houve naquele dia, em nosso favor. Romanos 7. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, Paulo falando com vocês, igreja aí. Vocês que estão aí dentro da igreja, parede. Vocês que são a igreja de Cristo. Vocês são a igreja de Cristo. Paulo estava falando aqui com alguns irmãos. Paulo estava falando o quê? Com alguns irmãos também, que somos nós. Amém? Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Estão entendendo, abençoado? Grifa aí, pelo corpo de Cristo. Mortos para lei, pelo corpo de Cristo. Para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, mortos, vocês estão entendendo essa leitura? Vocês têm que esmiuçar, penetrar essa palavra dentro de vocês. Pastores, evangelistas, irmãos em Cristo. Essa palavra tem que fazer um efeito na sua vida abençoada. Ou então, vocês evangélicos, caem lá até no Salmo 115 lá. Surdos e mudos não falam a palavra que está sendo anunciada pelo apóstolo Paulo. Surdos, cegos. Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós, nós. Quando Paulo fala vós, é porque estava falando com eles. Então a palavra e a espada vem para nós. Foi para eles, está chegando até nós. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, ou seja, daquele que ressurgiu entre os mortos, de Jesus Cristo ressuscitado. Não mais de Jesus de Nazaré. Ah, nós estamos com Jesus de Nazaré, andando, seguindo e... Não, eu ando com Jesus. Não, você não andou com Jesus. Quem andou com Jesus foi o Lucas, o Mateus, o Marcos, o João, o Alfeu, o Bartolomeu. Esses seguiam Jesus. Estão entendendo, abençoado? Nós não. Nós estamos em Cristo. Nós não seguimos Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Vocês, abençoados, não estão
mortos para a lei porque vocês fazem alguma coisa, ou porque vocês... A remissão dos pecados, quem fez foi Jesus. Quem tirou toda a condenação de nós, Romanos 8:1, foi Jesus. E eu perguntei para aquela senhora, eu fiz 2 perguntas para ela, porque ela também entrou nessa de aceitar Jesus. Porque eu aceitei Jesus, mas tem que fazer alguma coisa, tem que aceitar Jesus, porque os endemoniados não creem. Então essa pregação, o cachorro rosna abençoado, quando mexe na palavra do seu Senhor. Olha lá, Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, quando a graça não é revelada para nós, abençoado, nós não damos frutos para Deus, não. Nós damos frutos para o homem. Damos frutos para o homem. Agora nós estamos com o entendimento da graça de Deus, nós conseguimos trazer a graça de Deus para a nossa vida, para o nosso irmão. E agora nós estamos dando frutos para Deus, porque nós estamos em Cristo ressuscitado. Então nós estamos mortos para a lei. Ordenanças de Moisés, abençoado, é ordenanças da lei, não é para nós. Quando eu li aqui em Romanos 6, versículo 14, nós estamos debaixo da graça de Deus, nós não estamos debaixo da lei. Nós não estamos mais em pecados, abençoado. Obra da carne é uma coisa, foi o que eu expliquei para aquela senhora. E eu comecei a falar com ela, senhora, ovelha vira bode? Ela disse não. E bode vira ovelha? Ela disse não. Senhora, a água hoje, ela tira pecado? Ela disse não. Então por que tem as águas dentro da igreja, sendo que Cristo remiu os nossos pecados? Então hoje nós damos frutos para Deus, abençoado, reconhecendo aquilo que Cristo fez. Vou repetir, hoje sim nós estamos dando fruto para Deus. Mas essas pessoas não estão dando frutos para Deus, não. Elas estão dando frutos para os homens. Estão trabalhando para os homens. Não estão trabalhando para Deus. Não engano. Alguns com boa intenção. Mas Deus está soldando. Os verdadeiros, os falsos, os mentirosos. Os que falsificam a palavra, Deus está sondando, é a onisciente, onipotente, onipresente, é Deus, é o Senhor. Gálatas 3:11. Gálatas 3, versículo 11. Gálatas 3, versículo 11. Gálatas 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então eu estou tomando esse copo de água aqui, para me santificar, para me curar, para não sei o que. Cristo já curou, abençoado. Alô, não tem nada no seu corpo, abençoado. Alô. Não tem nada no seu corpo. Faz uma confissão de fé, não tem nada no meu corpo. Eu estou sarada e curada para a glória de Deus. Gálatas 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ele não vai viver, abençoado, de obras mortas. Amém? Obras mortas para se justificar. Lemos esses dias, não é? Lá em as ordenanças. Lemos esses dias lá em Gênesis 34, acho que foi isso. Gênesis 34, eu não quero muito ir para cá, abençoado. Deixa eu ver, só para mim não falar errado. Porque eu não quero essa mensagem. Eu não queria essa mensagem assim, grande. Olha lá, Gênesis... não é Gênesis 34, foi sobre foi sobre as obras da carne,
desde do início do mundo. A pessoa não pode ver alguém matando, alguém roubando, alguém insultando, chama de endemoniado. As pessoas estão nas obras da carne. E os evangélicos hoje não têm essa revelação. Não estão com Jesus. Amém? É preciso confessar Jesus para que saia das obras da carne. E mesmo assim, quando alguém confessa a Jesus Cristo, temos uma carne abençoada. Temos uma carne, essa só morre quando vai para debaixo da terra. Ao morrer a carne, não tem mais obras da carne, porque ela morreu, certo? E o espírito volta a Deus, correto? Então, Gênesis 34, foi Números, eu li em Números. Gênesis 34, não é? Aqui, é o fim do mundo mesmo. Eu ouço essas conversas aí, na rua, nos pontos de ônibus por aí. Tá todo mundo matando, roubando, usurpando, é o fim do mundo mesmo. O fim do mundo, mas aqui Gênesis começa lá, de nave violentada. Então, sempre houve essas coisas abençoadas, obras da carne. Imagine se a salvação não fosse pela graça. Hebreus 6.1 já não é pelas obras. Hebreus 6.1, aí a mulher, mas tem que se arrepender. Tem que se arrepender para viver bem na terra. Porque se não se arrepender das obras da carne, de matar, de roubar, de prostituir, tem cadeia. Não vai ver mais o sol. Não vai ver nunca mais abençoado. Então, aquele que plantar, Gálatas 6, versículo 7, o que planta, ele colhe. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso mesmo colherá. Adulterou, matou, roubou, prostituiu, vai colher. Vocês entendem isso, abençoado, que é obras da carne? A pessoa não tem demônio abençoado. A pessoa está com a carne ativada. Então, se eu tenho que fazer a oferta de Jesus, não valeu para nada. O corpo de Jesus não valeu para nada. Eu anulo a graça de Deus quando eu digo que eu tenho que fazer, que eu tenho que parar disso, que eu tenho que parar daquilo, que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que parar de fumar. Não, você tem que parar de beber, porque senão vai dar uma cirrose. Você tem que parar de fumar, senão o seu pulmão... Então, abençoado, é uma confusão que a igreja da terra fez. Misturou as coisas do Espírito com as coisas da carne. Nós somos novas criaturas abençoadas no Espírito. Pastora Sueli ministrou, né? O efeito da graça de Deus. Então, o efeito da graça de Deus abençoado. Qual o efeito que provocou em nós? Mas são muitos efeitos, hein? É muita graça revelada, abençoada. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Estão entendendo, abençoado, que não é pelas obras, não é pelo que a gente faz? 2 Coríntios 5. A graça de Deus. É a graça de Deus. 2 Coríntios 5. Se a pastora Sueli tivesse perguntado para mim, Maria, qual estava na minha mente já? É o 2 Coríntios 5. Ela perguntou, para alguns membros que estavam dentro da igreja, o efeito da graça de Deus. Qual foi o benefício que a graça de Deus te trouxe na sua vida? Eu já estava com essa palavra aqui, ó, 2 Coríntios, estava na minha boca, ó. 2 Coríntios 5, versículo 18. E tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. O que estava na minha boca era de cima, olha. Tá aqui, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, né? Ele morreu por todos, para os que vivam, por todas as ovelhas, né? E, alô, abençoado Deus, já falei isso aqui, a oferta do corpo de Jesus Cristo, ele não foi para os filhos da perdição, amém? Foi para os filhos da salvação. Olha lá, 2 Coríntios 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Olha lá, ele morreu e ressurgiu.
Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo, ou seja, já conhecemos agora o Cristo ressuscitado, o Espírito em nós, aquele que a gente não vê. Quem viu o Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, nós vimos, nós hoje temos o Cristo ressuscitado em nós, amém? Que é Espírito, nós não vemos, mas sabemos que Ele está em nós, amém? Cristo segundo a sua carne, quem viu e andou com Jesus de Nazaré, foram eles, aqueles lá de Mateus 10, correto? Cristo segundo a sua carne, contudo agora já não conhecemos esse modo, mas a igreja só quer saber de Jesus de Nazaré. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura. E era este versículo que eu ia anunciar. Se a pastora tivesse chegado em mim. A pastora estava ministrando abençoado, fazendo uma ministração, colhendo testemunho dos membros que estavam aquele dia, não é? Qual o efeito, qual o benefício que a graça te trouxe ao ser revelada. Cada um teve a sua história. Rituais, as pessoas tinham rituais. As pessoas que chegou em graça já não tem mais esses rituais de copo com água, não tem mais abençoar. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas, nós somos nova criatura de Deus. Olha que legal. Somos nova criatura. É gostoso saber disso. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa o Jesus de Nazaré abençoar. Deixa o Marcos, deixa o Lucas, deixa o João, deixa o Alfeu, deixa o Bartolomeu. Eles morreram abençoados. Eles estão lá agora no céu, na pátria. Que é onde nós vamos estar um dia. Verso 18. E isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Olha. Porque você está em pecado, está em bebedice, está fumando, está bebendo. Jesus vem, você não vai. Por meio do corpo de Cristo, por meio da oferta de Cristo, Ele nos reconciliou. Nós já nascemos reconciliados com Cristo nessa nova aliança, porque já nascemos depois da cruz, depois daquele dia lá que abriu as rochas, que o véu abriu. Aquele dia abençoado, houve um mover na vida dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus estavam separado de Cristo, isso antes de Jesus morrer e ressuscitar. Povo judeu, separado de Cristo, porque o pecado tinha abundado. Mas aí Paulo vem com a graça de Deus e diz, onde abundou o pecado, por isso que houve a lei, para colocar um freio. Aí Paulo vem com a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos pecar mais? Claro que não. Paulo disse, lógico que não. Para que abunde mais a graça? Não. Porque agora nós louvamos e cantamos e adoramos e regozijamos e agradecemos o Senhor por tudo o que Ele fez. Vamos andar em espírito e em verdade. Vamos andar em santidade para agradar a Deus. Então, a revelação da graça de Deus, o efeito da morte de Jesus, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Ninguém está mais separado. Os filhos de Deus não estão mais separados de Deus. Hebreus 9, verso 26. Ele aniquilou o pecado para a gente não servirmos mais ao pecado. Ele remiu os nossos pecados. A água não tira pecado. Batismo é obra morta. Batismo é ordenança de Moisés. E aí eles falam, até Jesus batizou, eu não vou batizar, porque estão firmados em Jesus de Nazaré. Não estão dando frutos para Deus, estão dando fruto para os homens. Dando fruto para os homens, abençoado. Está cheio de condenação os filhos de Deus. Verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não é maravilhoso ouvir isso?
É muitos textos da graça. Nós não andamos com Jesus de Nazaré, abençoado. Nós estamos em Cristo. Colossenses 2, versículo 9. Colossenses 2, versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Toda língua, verso 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para a glória de Deus, nós confessamos, abençoado, Jesus Cristo, certo? Nós confessamos, igreja, irmãos, nós confessamos a Jesus Cristo abençoado. Nós, a igreja de Cristo, que confessou a Jesus Cristo, não temos que viver mais com Moisés ou com Jesus de Nazaré abençoado. Deus não está imputando mais pecado em nós. Deus não está nos vendo mais segundo a carne. Acorda, igreja. Nós confessamos a Jesus. Os que estão lá fora nas obras da carne não dobrou seu joelho, não conhecem Jesus, mas há tempo para tudo e para todas as coisas. Eles têm que se arrepender, abençoados, os que estão de fora, eles têm que se arrepender sim, das obras da carne, de matar, de roubar, de prostituir, não para ele ser salvo. Porque tem ovelha lá fora, abençoado, que não confessou a Jesus ainda, por isso está matando, roubando, prostituindo, estrupando, por isso estão. Porque o Senhor ainda não os fez abrir a sua boca, abençoado. Alô, é Deus quem faz o abrir e o fechar da nossa boca. É Deus quem faz o abrir e o fechar dos nossos olhos. É Deus quem faz o descer e o subir da sepultura. É Deus abençoado. Isso não está ao nosso alcance, mas sim ao alcance de Deus. Então nós não devemos jogar condenação no irmão que está lá fora, matando, roubando, prostituindo nas obras da carne, que Paulo disse, na bebedice, na glutonaria, lá no Gálatas 5. Porque Deus estava em Cristo, lá fora tem filhos de Deus abençoado. Nas obras da carne, sim, mas tem filhos de Deus. Mas nós que já confessamos a Cristo, vamos temer o quê? Porque as obras, porque eu tenho que fazer. Mas tem que, né? Jesus salvou, mas aí eles ficam com mais. Abençoado, é cego mesmo, abençoado. A igreja está cega. A igreja está cega. Eles são guias de cego. Gálatas 5. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, hein? Alô? Quem está fazendo obras da carne para ser salvo, não reconhecendo a Jesus Cristo, o efeito da morte de Jesus, está debaixo de maldição. Se eu ouvisse uma palavra dessa, hein, abençoado? Gálatas 3. Paulo disse, não é? Gálatas 5, 6. Gálatas 5, versículo 6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Se batiza, se não batiza. Pois em Cristo, olha lá, Paulo sempre chama de Cristo Jesus. Mas esses aí, os evangélicos aí, é Jesus de Nazaré. Está lá com Jesus deles de Nazaré. Aquele que morreu. Mas nós estamos com aquele que ressurgiu e que vive. Os evangélicos com o morto. E nós que recebemos a graça e o apostolado com Jesus Cristo. Aquele que vive. Gálatas 5, versículo 6. Pois em Cristo Jesus. Paulo sempre falando Cristo, nunca Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele lá. Combateu com Alfeu, Bartolomeu, Pedro. Estes andaram. Nós estamos em Cristo. Nós estamos com Cristo, entendeu? Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem o batismo com água,
nem a incircuncisão, nem. Tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E a igreja de Cristo está com fermento velho. Graça e paz. As obras da lei não têm valor algum nessa nova aliança. Graça e paz.